Todos nós estamos em casa, cada um na sua casa, cumprindo assim a vontade de Deus, né? Estamos separados em casa, mas Deus nos concede um momento para estarmos juntos. Queremos saudar a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Vamos trazer da parte de Deus uma meditação que Deus tem falado muito profundamente aos nossos corações. Que se encontra no livro de Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Temos como título: Jesus acalma uma tempestade. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, e levaram assim como estava no barco, e outros barcos os seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam um para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Oremos. Soberano Deus, nosso Pai, graças te damos, porque tudo, ó Deus, está sob o controle do Senhor. E tudo, ó Deus, transcorre segundo a vontade soberana do Senhor. E neste momento, ó Deus, estamos vivendo momentos difíceis, de suspense. Ó Deus, suplicamos a cooperação do Senhor, a ajuda do Senhor, para vivermos uma vida quieta, sossegada. Ó Deus, recebemos benefícios advindos da justificação dos nossos pecados em Cristo Jesus. Ó Deus, com aquela paz que transcende todo entendimento. Ó Deus, fala poderosamente aos nossos corações. É em Cristo Jesus, nosso Redentor, em nome dele que nós te oramos. Amém. Amados, o texto de Marcos apresenta Jesus como o Filho de Deus. Jesus está no seu ministério preparando discípulos para darem seguimento à obra da redenção ao qual ele está começando. Os discípulos deveriam depositar toda a fé, toda a confiança nele, pois a obra não poderia e nem pode parar. Estava no barco. E depois de ter trabalhado durante todo o dia, chega à tarde, ele vai passar para o outro lado do mar. Ele estava ali na Galileia e ia passar para a outra banda. E esse lago que ele iria atravessar é um lago de mais ou menos 19 quilômetros de comprimento e 10 de largura. Esse lago ficava 200 metros abaixo do mar da Galileia. Então eles estavam ali e Marcos narra esse episódio mostrando que Jesus, depois de ter trabalhado todo o dia, estava exausto, estava cansado, precisando de descanso. Nesse texto mostra a total humanidade de Cristo.
ele necessitava de descanso. Mas apesar da sua humanidade, como Deus, homem, ele não estava sujeito ao pecado que Adão assim transmitiu a toda a sua posteridade. Então, nesse momento que os discípulos são despertados, Jesus reivindica dos discípulos que os discípulos tivessem fé. Censurou por eles não terem fé, apesar de estarem com Jesus já mais ou menos 3 anos diuturnamente. O mar agitado, o medo, todas essas coisas desfavoráveis a se viver uma vida tranquila, sossegada, mas Jesus estava no barco. Por não compreender muito ou claramente, embora Jesus tenha apresentado muitos sinais, feito muitos milagres, prodígios, ainda assim os discípulos ainda não tinham compreendido plenamente a missão de Jesus e quem de fato Jesus era. Nós estamos vivenciando o cumprimento dos sinais preditos pelo Senhor Jesus como prenúncio da sua segunda vinda. Muito medo, desespero em todo o mundo. Também muitas pessoas estão vivendo como se nada estivesse acontecendo, enquanto outras estão morrendo com medo do coronavírus, morrendo de outras enfermidades, o desespero. Na verdade, existe sim uma gravidade, uma situação gravíssima. E por essa razão, não devemos subestimar o coronavírus e nem tampouco morrermos com medo. Precisamos sim tomarmos todos os cuidados necessários. Na lei moral, o 6º mandamento nos mostra os deveres exigidos por Deus. Todos os cuidados e todos os esforços lícitos, legítimos, para preservar a nossa vida e a vida de outros. Nós estamos vendo as pessoas usando máscara, inclusive eu e você, né? Temos a obrigação, porque a palavra de Deus, quando vem como mandamento do Senhor, devemos obedecer integralmente, pois se trata o 6º mandamento da lei moral. E negligenciarmos qualquer um dos 10 mandamentos consiste em pecado, porque é mandamento de Deus. E ninguém está isento desse cumprimento de nenhuma lei. Marcos narra a viagem de Jesus para Decápolis. Ele quis mostrar que o poder de Jesus, ao atravessar esse lago, que por causa da sua condição rochosa e o vale, uma região abaixo do nível do mar, os ventos formados periodicamente sempre trazia essa possibilidade de revolta do mar, tempestade. Mas Marcos está narrando esse fato. Ele observou que quando Jesus terminou o dia, ele sai com os discípulos, outros barcos vão atrás, porque aonde Jesus estava, sempre havia
multidões que o cercavam. E Jesus sempre recomendava aos discípulos manter sempre pronto um barquinho, porque nessa região ele estava sempre à beira-mar para assim operar seus milagres. Quando ele sai, os barquinhos acompanham. E Marcos mostra que Jesus, depois de ter demonstrado poder para perdoar pecados, poder para expulsar, expelir demônios, poder para autoridade para ensinar, mostrar o seu senhorio sobre o dia de sábado. Agora, Jesus, no versículo 39, ele já demonstra, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Ele está narrando isso, mostrando que Jesus tinha poder até sobre a natureza. O mar, o vento, se aquietou quando Jesus assim ordenou. Assim como quando Jesus expulsava os demônios, que os demônios queriam, ou chegavam em alguma localidade, os demônios queriam dar testemunho de Jesus, Jesus mandava que eles se calassem. Aqui vem um entendimento acerca da condição do caráter de Jesus, tendo autoridade sobre os espíritos imundos que ele expulsava. E o evangelista aponta para alguém que vai entrar, vai invadir alguma propriedade, tem que ser, de fato, mais forte. E aqui Jesus não somente mandou calar os demônios, os espíritos imundos, mas também com o mesmo poder, mesma autoridade, ele manda que o vento, a tempestade, o mar se aquiete, e isso denota Jesus apreendia os demônios, os espíritos imundos com autoridade e também a natureza. Quando Jesus passa da Galileia para Decápolis, que era uma região dominada pelo paganismo, havia muitos demônios, Jesus não somente demonstra nesse versículo 29 que ele tinha poder também sobre a natureza que aguarda com grande expectação a sua volta, visto que Jesus é o Senhor, ele é o Criador, ele é o Logos de Deus. E ele domina sobre todas as coisas. Ele demonstra isso. E que os espíritos demoníacos não tinham poder para assim frustrar a sua obra. Mais tarde, ele está no capítulo 5, ele expulsa uma legião de demônios que se precipitam-se no mar, tendo entrado numa manada de porcos. Essa palavra, acalma-te, emudece, demonstra a autoridade de Jesus. Nesta viagem da Galileia para Decápolis, o evangelista está mostrando que Jesus não tinha fronteiras, não havia dificuldades para ele, para assim cumprir a sua vontade, que ninguém pode frustrar. A manifestação violenta de demônios, esse episódio
coloca Jesus como Senhor de toda a criação e até da natureza. Essa criação que aguarda a manifestação gloriosa de Jesus. Ele virá pela segunda vez. E ele virá com grande poder e grande glória. Aqui nós vimos o que Jesus nos ensina. Os discípulos estavam com Jesus há mais ou menos 3 anos, vivendo diuturnamente, e Jesus tinha total interesse em passar todos os ensinamentos para os discípulos. Eles precisavam crer que de fato Jesus era o Filho de Deus. Por isso que Jesus critica quando eles mostrando que não tinha de fato um conhecimento pleno de quem Jesus era. E esse episódio ocorreu um momento antes de Jesus ter declarado, Pedro ter declarado que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Nesse momento, agora eles demonstram que não tinham de fato esse conhecimento pleno. Quando eles se assombram, dizem: quem é esse que até o vento, a tempestade e o mar obedece? E Jesus reivindica a fé, porque eles precisavam de fé, a fé para obedecer. A fé dos discípulos teria que ser uma fé incondicional, não somente em momento de paz, em momento de tranquilidade, mas em qualquer circunstância, porque eles haveriam de cumprir a vontade de Deus em propagar o Evangelho, para que assim a obra da redenção não fosse frustrada. Eles precisavam dessa fé para obedecer incondicionalmente aquilo que para o fim, o qual eles foram treinados por Jesus. Aqui nós vimos também os discípulos com Jesus, eles não teriam a compreensão plena de quem Jesus era. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Como homem e Deus, ele sabia que ele iria morrer crucificado. Se os discípulos tivessem, de fato, o pleno conhecimento, eles teriam ficado quietos, sossegados, porque Jesus não iria morrer naquela tempestade. Então, eles demonstram que não tinham. Por isso que Jesus reivindica: porque sois tímidos, não tendes fé. Esse episódio foi narrado para ser lembrado que estar com Jesus é estar com Deus, porque Jesus é o Logos de Deus. E por essa razão, os herdeiros e co-herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo, recebem como adiantamento, por estar com Deus, cuidado, provisão, zelo, proteção, recebe tudo isso. E isso como adiantamento enquanto se aguarda a manifestação gloriosa de Jesus, em que todas as coisas terá o seu fim determinado por ele. Então, nada e nem ninguém, nem a morte, nem a altura, nem o presente, nem o porvir, nada irá nos separar desse grande amor de Deus que se manifestou em Cristo Jesus. Que nós tenhamos confiança. Não precisamos morrer de medo, mas também
não devemos menosprezar, ignorar a situação que estamos vivendo. São os sinais preditos pelo Senhor Jesus como prenúncio da sua segunda vinda. E ele prometeu e ele voltará. Que Deus em Cristo nos abençoe e ministre a sua palavra em cada coração.